Fala, meu povo, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Doa Can Doer. Estamos aqui novamente juntos para falar um pouco de fisioterapia, saúde e tudo mais que envolve o nosso boteco mensal aqui. Estamos aqui novamente com meus parceiros César e Rafael, mas hoje, como podem ver, não estamos só, estamos muito bem acompanhados. E antes de apresentar nosso convidado, vamos falar nossos recadinhos rápidos. Então, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com todo mundo, manda lá no WhatsApp para todo mundo para conhecer um pouco mais do nosso podcast. Entre lá no nosso Instagram, doa.quemdoer. Isso? Doa.com. Doa.quem.doer. Não Nós tem vamos ter um que A. deixar escrito. Vamos ter que ali, deixar escrito, a gente não tá lembrando. Segunda Normal. temporada a gente vai. Mas até o ano que vem a gente decora, não preocupa não. YouTube, Instagram, Spotify, mesma coisa, segue a gente lá, beleza? Tirando isso, vamos começar. Primeiramente, agradecer a presença, Brunão, foi um prazer tremendo estar na sua presença aqui hoje. É um presentinho de boas-vindas ao primeiro convidado Um do prazer. podcast. Fico muito honrado de ser o primeiro, viu? Acredito que o primeiro de muitos ainda que vão vir pela frente aí. Se Deus Obrigado. quiser. Abrir? Tem que abrir? Pode abrir, pode À abrir. vontade. Vamos abrir. Quero o lacinho de volta depois? A gente conta no laço. Guardei pro Leucótica. Lá. Dá pra ver na câmera? Isso, com o nome do episódio. Com o nome bonitinho. É isso, mas Nós não Pra vamos gente falar pôr- disso, não. Vamos? Vamos falar de coisa boa, gente. TechPix. Mas é que, antes de começar, se apresente um pouco para todo mundo. Fala quem é você, o que você faz. Eu fui chefe do César e do Rafael. Eu acho que a apresentação maior é essa, assim. E se você pegar meu celular, tá escrito assim, César estagiário. Até hoje. Rafael estagiário. E não vou tirar, não. Jamais. Vai Vai ficar ficar pra sempre. pro resto da Vai vida. pra Então sempre. eu torço muito pro sucesso dos dois, de você também conhecendo agora, um prazer. Porque o resto da vida eu vou falar assim, sabe, o César, que é fera, milionário aí na fisioterapia, o Rafael, foram meus estagiários. É isso. Então assim, eu teria o maior prazer em colocar eles abaixo de mim o resto da vida. Até Sempre, porque até mais rico do que eu, e com muita grana e com muito não sucesso. interessa. Estagiário é pra sempre. Estagiário é pra sempre. Exatamente. É verdade. Perfeito? Mas assim, eu tive um prazer de ser chefe deles durante um tempo que eles se estagiaram no clube onde eu trabalho, trabalhando com atletas de alta performance. E foi um período de muito aprendizado para todo mundo, assim, até para mim que estava, que a gente fazia muitas discussões assim que saíam um pouquinho da caixinha. Então eu acho que por isso que eles lembraram de mim e me convidaram para poder entrar em aqui algumas discussões sobre fisioterapia esportiva e sobre alguns paradigmas, né? Algumas coisas que ao longo do tempo nós vamos conseguindo quebrar e conseguindo atualizar e conseguindo fazer algumas mudanças e principalmente pensar um pouco fora da casa, da caixinha, né? Que é o mais importante para a gente, assim, tentar algo diferente dentro de um processo para promover a assertividade. Eu acho que a palavra que eu vou mais falar aqui hoje é assertividade. Então, assim, a assertividade eu acho que é uma palavra que representa muita coisa que o fisioterapeuta faz de maneira subjetiva. Então, assim, vamos falar de assertividades, então. Vamos. Aqui, não vamos ficar falando de polêmica hoje, não. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de que a gente já descobriu que é legal, o que dá para fazer. Mas você não acha que uma forma da gente falar de assertividade é falar que a gente não faz o que não é assertivo? E é interessante você falar isso. E aí eu devolvo a pergunta para você. Por quê? Por que a gente não pode falar só de coisa positiva? Até porque eu vou ser contraditório agora, me permitam, tá? Eu falo sempre, eu falo sempre nos cursos e no congresso e falando sobre a evolução da fisioterapia, que nós brasileiros, ou talvez, não sei, talvez outros países também, tem uma mania de publicar só artigo que dá certo. E a gente não publica o que dá errado. Porque o que dá errado, a gente não repete. E o que dá certo, talvez a gente repete, mas talvez os N são diferentes e não vai funcionar. Mas assim, por que a gente não publica o que dá errado? A mensagem é diferente, né? A mensagem é diferente. Oportuno você falar isso, que Mas esses dias eu vi isso. falar com
devido cuidado de todos os parâmetros e todos os protocolos possíveis por que não deu certo. Não, sim. Né? Ótimo, oportuno pra caramba você falar isso. Eu li semana passada um sobre efeitos colaterais da terapia manipulativa. Que ele abordava isso. Acho que, se eu não mostrei que você, a gente chegou a discutir. E é muito importante. É tão legal você falar isso que eu li um de tão raro que é. Eu lembrei dele de primeiro, assim. Que ele vai lá e discute. Mas qual que é a importância que a gente tá falando? Como é que nós vamos discutir efeito colateral em cima de quem? Complexo de subluxação ou em espasmo muscular? É mais ou menos esse o desenho que a gente está pensando. Porque o camarada que está discutindo complexo de luxação, o que é dar errado a manipulação para ele? É uma luxação? Acontece isso? Para a gente ser assertivo, entendeu o que eu tô falando? A gente tem que partir da premissa correta para chegar lá no final, não? Sim, por que não? Mas assim, vamos começar a desenhar um pouquinho mais atrás, né? Assim, como a fisioterapia vem nos cuidar das pessoas, como era no passado, como está sendo num passado recente, como está sendo no presente, como que a gente acha que vai ser no futuro. Então, para mim, são várias evoluções que a gente vai ter que essas perguntas elas começam a deixar de existir. Então, assim, no passado a gente era muito mais voltado a situações que a gente não tinha um embasamento científico tão fechado, dava certo. Aí entra em que vocês adoram, vocês amam isso, que é a prática baseada em evidência, que ela pode ser um pouco contraditória num aspecto, que é a preferência do paciente, mas aquele paciente foi educado de que maneira? Quais são as crenças dele? Entende? Quais são as crenças dele? Quem entregou a crença para ele? O que ele acha que melhora ele? O que ele acha que melhora? O profissional que atendeu, ele foi convincente? Condicionou a resposta do tratamento? Então, assim, tem várias situações. Eu gosto de contar história, viu? Acho bom contar história. A gente sabe. Então, assim, eu conheci um rapaz de fora de Minas e ele me contou que eu estava fazendo um curso de EP. Então, assim, vai discutir EP de evidência científica de EP. Entende? E aí ele estava dando curso de EP, ele vem me contar que ele tinha trancado o doutorado dele porque o professor dele falou que ele estava condicionando a pesquisa. E ele falou que não estava. E aí ele me chama para ver um paciente que ele estava atendendo. Então ele me chama na hora que ele me chama para mostrar ao paciente, ele me apresenta como o cara que ensinou ele a uma conduta que está salvando o joelho dele. Então, se isso não é condicionar, eu não sei mais o que é condicionar. Então, assim, já tem um condicionamento. Já tem um viés. Já tem um viés. Então, já tem um processo. Então, como foi criado essas crenças nessas pessoas há 100 anos atrás? Nós estamos falando de medicina tradicional chinesa há 3.000 anos atrás. E como elas vão entrando dentro de um processo. Bruno não assistiu o filme. E como... A gente falou disso no... Falaram, né? Não, mas eu tô... A gente falou que a MTC, na verdade, ela não é tão tradicional quanto a gente pensava que era. Exatamente. A forma como ela é aplicada hoje. Exatamente. Mas eu acho que ele falou mais do conceito. Sim, não, eu tô falando de 3.000 anos atrás. Eu tô falando que alguém tratava alguém há 3.000 anos atrás. Entende? E assim, e como era o tratamento? Era baseado em quê? E funcionava. Até que ponto, né? Como é que eles faziam a escala? Mas funcionava, entende? E assim, e aí nós estamos entrando num processo de trocar o que é a preferência por assertividade. Por estatística, né? Por estatística. E assim, isso é fácil de fazer? Não, jamais. Por que é difícil? É difícil. Quando você vai... Eu falei com você. Mas assim, eu acho que o problema maior é que o que é oferecido é que não é o correto. Porque assim, se a gente tem técnicas que não tem baseamento científico, o preferência do paciente deveria ser em técnicas que tem a comprovação que vai funcionar para ele. Eu não gosto que manipule meu pescoço. Tudo bem, vamos mobilizar. Eu não gosto que faça qualquer coisa comigo. Tudo bem, vamos fazer coisa que... Exercício, por exemplo. Ô, Vitão, e até nisso que você tá falando, recentemente tá rolando esse viral nessa threadzinha da comunicação positiva, né? Que é você chegar
O que você prefere? Me buscar, a esposa falando maneira, me buscar no trabalho dirigindo igual o Toretto ou igual o Brian? Né, aquilo de não dar opção para outra pessoa. Basicamente, né, nessa que a gente discute de PBE, tem uma confusão muito grande, né, na preferência do paciente, o que você prefere. Na verdade, é dentro daquilo que tem evidência, Não. eu tenho essas opções, né, o que você ele, prefere melhor dentro para ele, daquilo. dentro que a gente sabe que vai gerar um benefício para ele. Aquilo que você domina. O problema do que é oferecido são coisas que não, né, a gente sabe que não vai ter o efeito esperado o paciente. E é isso. E aí que a gente bate o martelo toda vez que a gente está falando de pseudociência, brigando com ventosa, com ozônio, não sei o que. Faz ventosa em que eu gosto. Porque porque é isso, o paciente, lógico, ele tem que fazer o que ele quer fazer para melhorar. Faz parte do tripé da PBE. Só que tem que ser oferecido o que a gente sabe que funciona. O problema é que eu vejo muito assim. Você pode escolher o que você quer fazer, tudo bem. Tipo isso. Eu quero ficar fazendo tênis deitado na cama. Faz a ventosa que o Benzema fez, faz a kinesiotape que o... Que todo mundo faz. Mas um ponto que é interessante é que primeiro que nós somos profissionais, né? Então, assim, e ser profissional, você tem que trabalhar e receber, certo? Certo. Você tem que pagar as contas, você tem que fazer tudo. Isso é ser profissional, é você fazer um trabalho ético e receber por ele, certo? Tô falando bobagem. Está correto. E aí, da nossa profissão que nós escolhemos, entra uma gama de possibilidades de tratamento e cada um segue a sua linha. Sim. Correto? Correto. Sim. Tem coisas muito boas e coisas que são discutíveis. E são discutíveis pra gente que faz uma outra coisa. Tem coisas que não são tão boas também. Não adianta passar pano, não. Mas aí, não vou passar isso, eu não vou passar pano, não. Ele tá indo das discutíveis. Ele é de né? Vamos falar aqui da nova patrocinadora QTT. Das coisas discutíveis. Mas, porém, quero botar vocês para pensar o seguinte. Que existe uma balança entre comercial e efetividade. Enquanto essa balança ela é desfavorável, nós somos só comerciais. Eu estou fazendo algo para vender porque meu paciente não gosta. Ou eu só faço o que está na evidência científica, independente que meu paciente gosta ou não gosta. Enquanto a gente não consegue trabalhar essa balança, porque todos nós fazemos algo fora de resultado ou isso é óbvio. Isso assim, vai falar que o César lá no CrossFit não faz ventosa. Não. Não mais. Já vai fiz vendo muito. bem. Mas Nós jogamos fora. se chegar um paciente lá para você e pedindo para fazer ventosa, você vai tentar argumentar com ele o máximo possível, não vai? Para não fazer. Isso. Você vai provar para ele que não vai. Mas mesmo assim Ele ele fala quer com fazer. você, eu quero fazer. Faço, não tô nem não. Faz igual o Liporá Então, ensinou lá esse principal semana. que não tem. Mano. Não. Hipoteticamente você tem 4 maletas lá no seu. Mano, E o cara levou a ventosa pra pra você. Ele leva pra você. você garante te pede pra olha, fazer. você está fazendo pseudociência. Não, Você está beleza. fazendo... A nossa Mas você não vai fazer? Vou colocar avisando que não funciona. Mas é isso. Essa não é a nossa função. Essa- É falar que não funciona. Essa é a premissa do processo. Então, assim, lógico que você também não pode ser também tão direto com o cara falar que não funciona, mas você pode ter uma artimanha de condicionar ele para uma nova crença. Eu acho que tudo Certo? é posicionamento, né? Porque, Mas por aí exemplo, vai hoje eu já também tenho... da sua relação, né, com esse cliente. Vai com a sua relação, Porque vai o com... cliente que você aplicava a ventosa há 2 anos, ele continua vindo em Exatamente. você, ele tem em você a referência maior do que a ventosa. Eu passei isso com vários clientes. Falar, olha, eu parei de usar. Aí onde eu colocava 4 ventosas, eu passei a colocar uma. E depois tirei essa uma. E hoje eu falo, joguei fora. Então é muito essa situação. Agora o cara que é a primeira vez, você vai lá e explica pro cara, fala, olha, meu trabalho é desse jeito, Y, Z. Mas não é isso que eu estou discutindo. Não é isso. É a situação que te colocam que, dependendo do momento, você pode ir para um outro caminho. Entende? Ou não? Assim, conseguiu perceber? Consegui. Que se você não faz 100% só as coisas que você quer. Sim, lógico. E assim, O paciente escolhe. e o processo não é fazer 100% as coisas que você quer. É você fazer 100% as coisas que ele precisa. Sim, porque a saúde é dele. A saúde é dele. Tomara que o melhor caminho é você não fazer o que o atleta quer, ou o paciente quer, e você não fazer o que você quer. Você fazer o que ele precisa. Sim. Esse é o melhor caminho. Exato. Sim. Comercialmente é o melhor caminho? Não sei. Nem sempre. Nem sempre. É isso que eu tô falando. Existe uma balança. Fez você pensar?
Não, na verdade eu já penso nisso há alguns anos, né? Eu Sou passador de pano, eu te muda, falo. muda muito quando eu viro proprietário de clínica, quando eu, né, passo a ter meus estagiários também, Forever, João Estágio, É isso etc. mesmo, é isso mesmo. Porque a partir de agora eu já não tenho mais rabo preso, vamos dizer assim. Então, por exemplo, se eu me aprendi que a minha metodologia é científica, eu vou discutir com o meu comercial como é que eu vou fazer para poder vender ciência, mesmo o paciente tendo as preferências, como que eu vou fazer aquilo ali. É muito mais viável do que quando você está dentro de um clube, quando você tem uma pressão maior, quando você tem, de repente, conflito de interesse. Porque a gente viveu isso lá, né? A gente sabe um pouco como que é. Mas assim, né? De fato, enquanto profissionais técnicos científicos, né, e alinhados com a metodologia científica, é isso, né? A gente tem que ir tirando do cara, tem que, né, à medida que vão saindo as coisas, a gente tem que ir mudando. Mas é muito mais fácil falar com você quando você tem esse tipo de liberdade. Mas quando você. Não, sim. Eu acho que até disso que você tá falando, e dentro do que o Brunão falou, a diferença ela vai mudando é porque não é uma coisa que é assim, Sim. ela muda. O processo ele é construído, Uhum. entendeu? Você lembra lá do início, a gente há 8 anos atrás trabalhando com CrossFit, pensando em ter protocolos estilo FIFA Eleven Plus para CrossFit. Uhum. Uma coisa que a gente foi mudando, porque os testes foram mudando, os próprios warm-ups foram mudando, o CrossFit tem uma metodologia contra warm-up, então esses desafios têm que ser menor ainda. Então aí o processo vai, e aí os clientes vão mudando, o esporte vai mudando, tem pandemia. O processo ele vai te engolindo se você não engolir ele antes. E aí você tá falando de uma coisa de 8 anos, eu tô falando de uma coisa de 100. De 100, não? Sim. Assim, se vocês pegarem assim, a formação da fisioterapia no Brasil, a consolidação tem 50 anos. 50 anos. Sim. 50 anos, assim, 53, 54 De anos. 69, né? E ela é totalmente diferente do que ela era há 10 anos atrás. Então, assim, se vocês pegarem a capa capa não, o material da Copa do Mundo de 2014 do Brasil, tá escrito, do jornal O Globo, tá escrito lá, fisioterapeuta, auxilia o médico. Sim. Então, assim, é um processo de Uhum. construção. Sim. Então, assim, nós não estamos falando que nós vamos resolver todos os problemas do mundo porque nós estamos fazendo a ciência 100% efetiva. Sim. Porque nós vamos esbarrar em alguma situação que aí nós vamos ter que voltar para ventosa. Em algum dia, em algum momento. Em algum momento. Mas, tomara que a gente não faça isso. Tá vendo como é que é difícil acompanhar o raciocínio do homem? Não é tão simples assim. Deixa a caixinha mesmo, que é fora da caixinha mesmo. Não, daí, pô, dá mais cerveja pra você ver. Mas, Não, tá bom, Revelou tá o bom. segredo. Tá bom, certo. não, e a gente fala assim também. Não, eu vou querer, deixa Né? eu trocar lá o Porque copinho pra você. Deixa eu trocar lá, eu vou colocar pra mim também. Porque assim também, né? Minha volta. A gente tem que entender também que seu contexto é totalmente profissional, né? São atletas de alto rendimento, né? E como é que você fala para um camarada Não, que vai disputar uma final? Mas esquece, assim, atleta de alto rendimento, assim, daí nós vamos entrar no final, assim. É legal a gente discutir processos de fisioterapia pensando que é uma profissão nova Sim. e que a gente esbarra muito em situações, talvez de um controle diferenciado e que a gente ainda está aprendendo. Então, Sim. vou dar meu exemplo para você, tá? Eu gosto de contar história, já falei para vocês que eu gosto de contar história. Vou dar meu exemplo. Eu formei em 99. Não, mentira. Eu entrei na faculdade em 99. Formei em 2004. 2004. Entre 99 e 2004, eu fiz a minha faculdade. Se você falasse assim, Bruno, vamos ler um artigo científico, era difícil, não existia. O melhor artigo científico que a gente tinha, que eu tive acesso naquela época, era de laser terapia em perna de rato. E a gente seguia aquele artigo, porque ele era uma verdade. A gente tinha os livros, o Guyton, o Prentice, o Magui. O Magui eu já peguei depois, já, pra você ter uma base. O Magui já é uma linha um pouquinho mais avançada de fisioterapia. Assim, não era todo mundo que entendia o Magui, não, naquela época. Então, assim, era exercícios, era livros de ortopedia básica. Como revelar a cidade sem falar a cidade. Assim, não tem artigo. Hoje, você joga lá no Google lá. Google não, você vai no Instagram, no TikTok, qualquer lugar, fala guideline de cruzado. Tem um monte. Você tem 40, você tem 30, você tem 5 bons. No meu era... Porra, fugiu o nome. Protocolo acelerado de... Pô, fugiu o nome aqui agora. Protocolo acelerado de... Não é só bota, não. Só bota era Atlas de anatomia. Protocolo acelerado... Vou lembrar o nome. Até o final. Que era o protocolo acelerado, 6 meses. E era o melhor protocolo.
E assim, a gente seguia ele. Você tinha um conservador, protocolo acelerado. Era a prova de ortopedia. Uhum. Qual é, no quarto mês, o que faz o protocolo acelerado de... Pô, caramba, cara. Vou lembrar, até o final eu lembro. Não. Brunão, hoje você ainda trabalha com estagiário? Hoje não. Mas a categoria de base do clube ainda tem o estágio... Estágio é residência. Residência, que eu não consigo te falar com precisão como funciona. Não, sim. A pergunta que eu ia falar, que eu ia te fazer, por quê? Porque foi uma coisa que você sempre gostou. Desde que eu te conheço, você gosta muito. E eu aprendi a gostar com você, o Rafael também disso. Escrever no quadro? Também. Vocês escrevem Também, não, mas pra caralho. Todos os pacientes quase. Mas Escreveu comigo, viu? Pegava esses vídeos aqui, ó, lá Não, ia tudo embora. Ia ter um espaço vazio. Eu escrevi, comecei a escrever no roupa de casa, ficava doido comigo. Pra aprender até caligrafia, fica mais O César não adiantou muito, não. Não, mas não é pra isso. Claramente não. Mas é a renovada que o estagiário te dá. Muitas vezes você tá com o estagiário lá, você tá falando uma coisa, o cara chega com um negócio que você não viu, por quê? Somente com tecnologia. Você ficava me chamando de menino do aplicativo, que eu lembro, por exemplo. Então, mas principalmente tecnologia, o moleque chega lá e fala, velho, pra que você tá caçando artigo disso hoje, né? Já tem o aplicativo Doses aqui, tem todas as doses do laser pra esse quadro. Você não usa o consenso no chat GPT ainda, não? Exatamente. Hoje em dia tem até essa porcaria agora. Inteligência faz artificial. pra você, O consenso, a extensão do consenso no chat GPT, agora você digita lá. Por isso que eu falo assim, isso agora, é mais rápido que você. Oi? Não, vamos descobrir o protocolo, senão eu vou ficar com isso na cabeça. Protocolo acelerado. Eu de quê? De alguma condição específica? Cruzado. Do cruzado? Acho que é Shelburne. Brunão. Shelburne, que consiste em um operatório que pode durar 1, 2 ou 3 meses de fisioterapia antes da cirurgia de reconstrução. É um protocolo acelerado após cirurgia. Shelburne, sabe? Porra. Dentro disso que você estava falando, sobre as crenças do paciente, que ele mesmo tem. Perguntar isso pra você, porque com certeza é uma coisa que você tem mais experiência que nós três juntos pela quantidade de vezes. Somar nós três, nós vamos ter muito menos experiência com estrangeiro do que o Bruno. Com certeza. Por uma situação óbvia dele ter esse convívio. Você acha que muitas vezes do local onde ele veio influencia na base? Eu sei que você não tem jogador chinês, mas que eu falo assim, dele ter a pseudociência incrustada nele, porque é do local de onde ele veio, é da cultura do lugar abraçar esse tipo de situação. O que você acha? Eu acho que, né, assim, o nível de paciente que eu tenho hoje, eles têm um acesso maior a uma fisioterapia de qualidade, né? Então eu não consigo entrar nessa discussão tão fechada assim. Mas eu queria voltar ao assunto que a gente tava tendo. Ele quer fugir, né, velho? Não tem jeito. Ele quer fugir. E tava um assunto. Aí eu tava falando pra vocês que aquele momento que, assim, que eu não tinha acesso a um bom artigo, me mostrou fazer alguns tipos de tratamento. Se você me perguntar assim, o tratamento que você fazia há 23 anos atrás, 22 anos atrás, na faculdade, no estágio que você fazia, no time de futebol lá e tal, é o mesmo tratamento que você faz hoje? Eu vou falar assim, lógico que não. Por que não é? Porque o acesso que eu tinha à informação, a aprendizado, era um. Passou 20 anos, o aprendizado que eu tenho é outro. E hoje eu consigo entender que aquilo que eu tinha naquele dia era o meu máximo possível. E hoje o meu máximo possível é esse. Só que eu acho que a nossa profissão ainda está dentro desse processo. Nós estamos no processo ainda de sair um pouco dos processos normais de aprendizado, fazer os crescimentos profissionais, e aí essa geração de vocês que vai ser a geração que vai educar os bons fisioterapeutas, entre aspas, não sei se seria essa expressão, Bruno, mas talvez que vão fazer a diferença que a gente espera que aconteça agora. Não vai acontecer agora. E eu vou além, porque eu lembro de você me falando uma coisa que eu e o Cezinha já falou muito sobre isso também, que é aquilo. Qual que é a diferença do profissional de educação física e o fisioterapeuta médico? Você lembra? Você me falando isso pra gente? E eu acho que é isso também. A gente nem lembro disso, nem lembro disso. A gente... Nem repete isso, pelo amor de Deus. Não, aí não dá não, aí não dá não. Não repetiu? Não, esse eu não... Então vai lá então, Cezinha, você não tem coragem não. Tá doido, a gente já
já tá com hater demais, já tem 3 haters já, velho. Não vai nessa linha, não. Muda. Mas assim, eu Aqui, acho mudando que... de assunto. Diga. Vai, pode continuar. Mas eu acho que é aquilo também, né? A gente tem mais representatividade também no âmbito de jurisprudência, de leis. A gente, por exemplo, você pega a Europa, cara, o cara não quer nem saber se você é médico, fisioterapeuta, treinador. Ele quer fazer a lavagem dele e deixa ele em paz. Não, na verdade é ciência, cara. Lá o cara, se ele entrega resultado, ele não vai ter nenhum tipo de problema aqui, mano. Vai mexer com o que você... Você está, mas voltando aqui. Mas isso eu acho que nós estamos falando de uma profissão de 54 anos regulamentada. Sim. Aqui no Brasil. No Brasil. É muito pouco ainda. Cara. É muito Só nova. Uhum. É muito Tem gente que não era nova. nascida, tem gente que a gente Então, assim, trabalha que não Vamos nem falar existia, da cara. representatividade de alguém que vai. Um dia uma pessoa, um cara me mandou, Bruno, ó, precisamos de apoio contra a lei e tal, tal. Eu falei assim, mas como é esse apoio? Ele falou, não, nós vamos fazer um abaixo-assinado. Legal demais. Mas a gente só vai ter esse apoio quando a gente tiver representatividade nas câmaras. Enquanto a gente não votar em fisioterapeuta, Não tem um vereador, não tem um deputado. Tem nada. quando a gente não votar, e aí tem. Eu não posso antecipar, vai ter um candidato a vereador agora. Quem? E assim, deixa correr. E os... Brunão 2024. Não, nem Nem história, poder, né? Não dá nem pra campanha, não tá podendo, não. Não tem nem idade mínima pra isso. Então, Eu falei pra mim, não é então, assim, enquanto a gente tiver uma pessoa lá na Câmara dos Vereadores que vai lutar pela classe e o fisioterapeuta vota em fisioterapeuta, fisioterapeuta vota em fisioterapeuta. Sim. Se você votar em outra classe pra. Aí. Você tá de sacanagem. Assim, lógico que nós vamos analisar o candidato, né? Não é só porque é fisioterapeuta nós não vamos votar, não. Mas existe uma linha que a gente tem que apoiar as pessoas que vão lutar pela gente. Lógico. Então, assim, quando a gente tiver deputados federais, deputados estaduais, vereadores e tudo, a gente vai ficar no abaixo-assinado. Aí, não pode representar alguma coisa? Se tiver uma boa vontade. Mas se tiver uma pessoa interessada em ajudar, ajuda bastante. Nós tivemos aí 2 fisioterapeutas candidatando nas últimas eleições, perderam por detalhe, assim, e aí eu conversei com os dois, falei, vamos de novo, cara. É assim, política é assim, bora de novo, vamos de novo. Até acredito que um vai tentar de novo para deputado, mas e eu acho que a gente tem que fazer uma força-tarefa enorme para encampanhar esse processo, para a gente ter uma voz. Nós estamos discutindo situações de representatividade, de teto mínimo, piso, e disso, daquilo, tal, mas quem é que vota? Ninguém. Entendeu? Quem vai votar a nosso favor? Só a gente Essa mesmo. guerra aí é antiga já. Não, então quem vai defender a gente? Quem vai? Mas isso acontece porque a profissão é muito nova. E ela ainda... tem uma coisa que é muito, muito interessante, assim. Ela é passível de erro e de ser infundada também, tá? Eu li um artigo, um editorial uma vez, falando sobre profissões que são subjetivas. Elas tendem a receber menos do que profissões objetivas. Perfeito. Então, assim, toda profissão que é mais objetiva, que segue um protocolo e segue uma linha que é certa e errada, que ela não pode ser aberta, assim, a possibilidade de ser representada e você ganhar mais é maior do que Mas profissões. a gente tá defendendo o KPBL, Exatamente. Esse tá errado. O problema é que só tem coisa errada no internet. Não, mas eu tô falando que A bicicleta. que é sair da subjetividade. Sim. Entende? Sair da Mas é o subjetividade. artigo tá aí pra isso. E aí é legal. Mas nós não vamos conseguir isso agora. não, jamais. Não. Até Até porque- porque. até Formiguinha. Nossa, eu vou falar isso. Não. Até Não, porque. agora fala. Não, até porque você falou lá. Até porque você falou, você nesses 23, 24 anos de formado aí, você mudou o jeito que você atendia na faculdade pra hoje em dia. Mas por quê? Por que eu mudei? Você se Você atualizou. estudou, você se atualizou. Né? O problema que a gente vê, que a gente mete o pau, é o cara que tem hoje em dia muito mais acesso Não. Aqui, ó, e não Todo muda. mundo aqui sabe o tanto que Oi. você atualizou. Cada um aqui já fez 4, 5 cursos com você. já fiz curso pra caramba, cara. Pelo amor de Deus. Então, mas o problema é o cara Ó. que insiste. Eu trouxe um professor erro. lá do Rio de Janeiro uma vez. Aí ele deu um curso lá no auditório lá e tal. E foi bonito demais ver a cara dos dois aqui, ó. O cara Fiz o falando. curso 5 vezes. O cara falando, e eu fazia assim, olhava,
e fala assim, pô, é legal ver é tipo borboleta saindo do casulo, sabe? Você está parecendo Sim. borboleta. É, uma borboletinha saindo do casulo. Pô, porque o cara falou a mesma coisa que a gente estudou a vida inteira de uma maneira completamente diferente que preencheu as lacunas. Sim. Aí você fica assim, pô, não pode ser tão simples assim. Onde nós estamos errando? Onde que é o processo? Onde que é o detalhe que a gente vai encaixar, que vai mudar nossas percepções? E aí a gente começa a tentar entender a balança comercial e profissional, né? Pô, o comercial sei lá, objetivo, ou assertivo, a palavra. E aí a gente tem que entender que a gente tem que ser comercial também, às vezes. Porque se a gente for só o assertivo, ou nós vamos ganhar muito dinheiro, ou Nós vamos conseguir vender. não vamos conseguir vender o produto. Brunão, quanto a isso, o que eu mais vejo que acontece? Se você deixar esses A dois gente- picotando aí, vai Até até amanhã. até né? 10 horas da noite, Não, mas viu, é velho? pra vocês participar também. Muitas vezes a pessoa procura a gente pelo comercial. Ah, Cezinho, eu quero fazer um recovery. Ah, eu vou procurar o Rafa pra quiropraxia. Vou no Vitão porque é acupuntura. Mas aí é a nossa obrigação receber essa pessoa, logicamente, né? Porque a gente vive com o dinheiro que a gente ganha, como você mesmo falou. Mas a nossa obrigação, como eu já falei, é vender também o que é o melhor para ela. Durante esse atendimento lá que você está fazendo liberação, quiropraxia, enfim, você vai falar, olha, isso aqui muitas vezes é causado por um excesso de carga de treino X ou por sedentarismo Y. Você teria que fazer exercício X ou iniciar uma atividade física urgente de acordo com uma progressão Y, mas você tem que falar para ela o que ela precisa. Ela catar ou não, o problema pode ser meu ou de outra pessoa. Alguma vez você falou para ela, falar assim, ó, as orientações são essas. Não faz esse tipo de atividade. Se você fizer, pode ser que aconteça algo diferente do que nós estamos tratando. Sim. E se acontecer, você desperdiçou seu dinheiro? Comigo? Você Sim. já falou? Não com essas exatas palavras que você falou, mas sim. Na prática é isso. 90% das vezes Entende? eu falo, só venha fazer terapia manual no pós-treino. Se você fazer antes, Não, principalmente se tiver exercício, você vai se travar de novo. Tô dando um exemplo do Eu que estou você falou. falando de um paciente que veio com uma entorse de tornozelo, você fez tudo. E eu estou falando de um paciente normal, um senhor que joga bola no final de semana, que trabalha e ele vai lá no final do dia tratar com você o tornozelo. E ele fala que tem um jogo importante de beach tênis. Tá na moda Tá agora na beach moda. tênis. De beach tênis. Eu tô fugindo, tá vendo? Ele olhou pra mim aqui. Já tô assim, não, tá só enrolando. Nossa, que você não Porque tá eu dando fiz- volta, velho. De beach Eu tênis. quero. Ele tá só. Tá Ele enrolando. tá com o resultado debaixo do braço, ele Tá, só deixando o tá relógio passando, passar. negócio aqui, ó, tentando ir pra cima e nada. Exatamente. Ele tá Faz com um o gol, regulamento debaixo do braço, achando que eu não vou fazer. Aqui, Faz ó. um gol logo nesse homem pra poder Aqui, botar ó. ele pra frente. Aqui, ó. E aí ele vai lá, porque ele tem um campeonato importante de beach tênis e torceu o tornozelo e você fala, vamos tratar pro campeonato que é daqui a 15 dias. Mas eu não quero que você jogue porque eu vou estressar tanto seu tornozelo aqui fazendo as coisas que são certas, que eu não quero nenhum tipo de instabilidade. Ele, não, beleza. Ele vai lá na segunda, na terça, na quarta-feira ele já fala que teve uma melhora significativa. Ele vai na quinta, na sexta. No sábado ele joga o beach tênis, torce de novo. O que você fala pra esse cara na segunda-feira? Se Falei que não era pra você jogar. Não, otário. Agora Falei pro que eu não final é mais caro. agora pra fazer milagre, eu vou trazer um padre. Pega a placenta de água lá, velho. Você está, mas é bonito demais eles falar isso pra mim. Mas quando chega lá na frente do paciente, Ah, não, lá, eu falo. o É, senhor eu e não tudo. conheço o Vitão. Eu Não, falo. tudo bem. Mas assim, são dois que talvez são exceções. Sim. A maioria dos sim. fisioterapeutas não vão falar. Ou Mas é porque a vão gente- falar de uma maneira diferente. Mas é porque Entendeu? a gente é acostumado Ah, a não. ser profissional assustado. Esse é um problema que você falou que para mim é diferente. O fisioterapeuta é um profissional que tem medo das coisas. Eu já vi um grande fisioterapeuta, um líder político da nossa classe, dar um ótimo exemplo disso. Que aconteceu um problema, que caiu uma coisa no CTI. Ah, eu sou doutor fulano, cardiologista XYZ. Ah, eu sou chefe de enfermagem desse hospital há 10 anos. Oi, eu sou fisioterapeuta, mas eu não fiz nada. Não, Entendeu? O fisioterapeuta normalmente é um cara assustado. A gente tem que se impor também, velho. Até quando? não, eu falei pra um atleta nosso, né? A gente tava no futebol americano lá, eu falei, você tem duas opções, ou para de encher meu saco ou para de jogar.
É as duas opções. Já falei pra você que vai melhorar, faz isso. Ele vai ficando mais velho, vai ficar cansado, vai dando Ah, velho. cansa, Chega, velho. chega, Fica fica falando bonzinho. demais, explicando, Não, trazendo. Já chega dando meio. Cestaro tava comigo um pouco antes da Regional do Rio. Atleta profissional disputar campeonato mundial, querendo deixar de dormir pra ficar em madrugada em clínica tomando café anal. Ele gosta de uma coisa não, né? Não, Sempre não, volta. é enema de café. Ué. Ele tá nessa Café pelo lado nessa errado. fase na Algum, tela. você conhece algum atleta que Nem fez sei de que você tá falando. enema de café? Não tem nem noção do que seja isso. Enema de café, não? Não. Então, é quando o atleta... Também não quero saber, não, Não quero obrigado. saber disso não, bora. Não, Todo mas episódio hoje vai explicar mesmo. o que é o enema de café. O César me mandou de um. do Guimarães. De um atleta profissional de crossfit, isso aqui, velho. O cara foi num quiroprata lá, mano, o cara instalou a orelha dele. A gente sabe que vocês Nariz. fizeram um treinamento recente com o Du. Você viu alguma diferença dos vídeos de quiropraxia porque o Eduardo ensina? De como? Não entendi a pergunta. Porque vocês fizeram um treinamento de quiro com o Eduardo, não fizeram? Ah, eu sou osteopata. Então, assim. Não, mas assim, é. a visão, principalmente do Ah. que a gente vê muito de perna curta, perna longa, essas coisas todas. Não, mas assim, é um curso de atualização, né? Assim, de atualização Mas, é para irmão, você fazer discussões. Então, porque a gente discussão vê de muita, técnica específica. principalmente essa parte de, né, de terapia manual, tanto de porcaria que é vendida. E realmente no vídeo o cara tá manipulando a orelha do camarada. Cara, mas aí talvez a balança comercial tá maior do que a objetiva, né? E tem uma razão para isso. E eu não consigo falar que a pessoa tá errada. Ah, Ah, não, Ah, isso- não, na moral, Eu não consigo. na moral, Bruno, aí Isso você aí nem vai Manipular a orelha Não, não prostituição. Vamos lá. Isso acabava Vamos cagando lá, a gente. vamos lá. Você ser um professor e ensinar várias técnicas é uma coisa. Isso é a parte comercial dele. Ele ensina tudo que você quer aprender. Aí, se a pessoa vai aplicar e vai ganhar dinheiro em cima disso, com o paciente prometendo melhoria baseado naquilo, é uma outra Eu discussão. acho que o professor Tá, mas aí ele entende tá na falando verdade. dessa segunda parte. Um Não, profissional eu que tô- pegou um atleta profissional e começou a Não, manipular. não, eu tô irmão, falando- não. eu tô O cara falando que ensina do a curso. manipular a orelha, você tem que mandar pra puta que pariu, Não. na moral, velho. É. Ô, gente, Ah, na moral. tem muita Ah, não, coisa aí que vocês me não- desculpam, não. Aí é sem passação mas de isso aí- pano. Sim. O cara que te ensina. Ô, velho, você viu o vídeo negócio de pôr na língua? Mas eu vim Ah, aqui. vai tomar no cu, Ó, mano. ó, Aí o cara que tá lá na pós-graduação enfiando o dedo no rabo dos outros lá, exato, falando pra velho. fazer Aí isso que com o vira paciente. velho. merda, tá É, ligado? Aí depois o cara é preso de fazer peraí, harmonização deixa eu organizar genital. esse ó. negócio aqui. Aí o Tá, virou outro- bagunça. Já falou. Ah, não, mas Aqui é Outro já falou isso aqui lá, tal, mas vamos lá, Não, vamos organizar. Também você me regaça. Vamos organizar. Eu vim aqui pra passar pano, então vamos passar pano. Ele falou que ia virar o rosto. Vamos organizar. Vamos organizar isso. Assim. 0x0 tá foda. Não, passar pano que não merece. Não, mas eu. Porque se merece. Mas Não, vamos é lá. um ótimo profissional. Faz muita merda, mas ele Vamos lá. também é profissional. Eu Como acho. pessoa, nunca matou ninguém. Eu acho, é um achismo, viu? Se eu tiver certeza, eu falo, tem certeza? Eu acho que o bom professor, aí nós vamos falar de curso. Uhum. Vamos entrar na seara dos cursos, então. Porque aí dá confusão. Eu já. Que Nossa tem. senhora. Eu já Mas eu conheço acho que a lá, gente tem não pode abandonar Não, o papo eu sobre a acho- aplicação do curso durante a conversa de curso. Já vamos Achei que ele prevenir fala de de novo, você. né, mas- Daqui a pouco. Isso aqui. Daqui a pouco. Nós vamos falar dos dois. Acho que eu não conheço ele, não. Aqui, ó, mas vamos lá. Eu acho o seguinte, assim, eu fui num curso uma vez, eu acho que vocês participaram desse curso, um curso X de instrumento, Ah, sei. de Esse eu não instrumento. fui, não. Arrependi até uns 2 anos atrás. Não, assim, Ah, foi porque eu soltei seu bruxismo aqui, ó. Achei que o Bruno ia me demitir no curso. Velho, ele é estagiário do cara. Aí o curso era mexer aqui. O cara tem um esternocleidomastoide travado igual uma pedra. como é que é? Não doeu tanto, não, era pra parar de fazer. Só pra estar me enchendo o saco. Então, assim, nós fizemos, assim, não é todo curso que a gente faz que é um bom curso, e Claramente. tem cursos que são excelentes e tem cursos que são muito ruins. E de acordo com toda profissão que você vai achar isso também. Vai ter excelentes professores, vai ter professores É medianos. porque depende do professores seu ruins. próprio contexto também, né? Se ele vai ser útil pra você. Sim. Então, nós fomos lá e fizemos um curso que não era baseado em evidência científica. Acho que o César participou desse curso. Você vai falar comigo assim, foi um curso aproveitável? Eu vou falar assim, em alguns aspectos sim, em muitos foi... Pô, não vou falar isso. A gente entendeu. Entendeu? E muitos muitos... não, Não. Ok. E muitos Deixa eu foi...
Pera aí, essa. Então, Resumindo, tá uma bosta. Não, Gastei não. dinheiro à toa Não, não é no isso, final de não. semana. Não é isso, não. Aquela menininha do meio lá, perda de tempo. Joguei fora minha maletinha. Não, e o cara veio de fora. Não, esse daí não, esse era outro. Esse era até bonzinho. Esse era até bom. Esse era, até gostei desse. Mas foi um outro. Acho que você não participou, então, não. Não, o meu foi Que da foi, maleta. foi ali no centro ali. Mas foi um cara que veio de fora, veio super referenciado e papo vai, papo vem, era um curso sem evidência científica. Então era na percepção e no convencimento do cara. Então eu me coloquei, então vamos fazer comigo. Na oratória do cara. Ah, vamos fazer comigo. na Aí lábia. ele fez, não deu certo, me manipulou todo aí, deu certo. Aí não, né? Deu certo pra quem, né? Não, aí não, você vai me manipular. Eu falei, não, é porque a gente é complementar. Eu falei, não, mas aí não, ué. É igual, Aí igual não. acupuntura Aí- analgésica. Aí, Aí curador é uma maravilha. aí, se eu tiver que criticar alguém, eu não sou de fazer críticas às pessoas, mas se eu tiver, Não, em algum momento, jamais Pode deixar que a gente É. critica pra ele. Tá se em algum momento eu tiver que fazer isso, talvez eu vou criticar professores que querem ensinar algo que não são aplicáveis. Tipo martelinho de ouro japonês. Eu não sei o que é isso que tá falando também. Ele não segue o Gustavo Ô, Tubarão. Qual que é o nome daquela porra? Não, não. Aceitai. Tem Não, uma Deus aula me que eu livre. fiz com o Quer nem Bruno, saber o nome. então, que eu me lembro. Um professor ensinava pra gente que você deveria perguntar pra alguém com dor no ombro se ela está fazendo cocô macio. Ah, pronto. É. Só piora, velho. Ô, Pô, Zé, vocês você estão tem que muito parar. escatológicos velho. vocês, cara. Um É. falou do cinema, outro não sei. Não, Você tá Não, precisando então tá largar bom. essa parte intestinal, Aqui. velho. Pô, mas não fui eu, não. Deixa eu propor um assunto que é Fala, legal. gente, é terapia cognitivo-comportamental, você vê. 40, 20 minutos, hein? Deixa eu propor um negócio que é legal. Não Tá sei vendo, rolar, tá vendo, gente. tá vendo que tá Não, jogando porque com tá aqui relógio? as perguntas. Tem um monte de coisa Ó, pra você aqui, não me preocupa não. Esquece essas partes escatológicas, certo? Vamos pra próxima aí, essa que vale a pena. Tá bom. Vamos discutir Então coisa vamos lá. boa. Boa. Vamos discutir coisa Tá boa. O que você achou da placenta de égua? Ótimo. Ótima Cara, pergunta. é um slide de uma aula que eu dou, sabe? A gente fala muito sobre critério de alta, certo? Uhum. Critério de alta. Quais são os critérios de alta? Pariu um filhote da égua. Não, Pegar vamos lá, vamos lá. Eu sou passador de pano. Eu falei pra vocês. Vamos lá. Critério de alta. O que é critério de alta? É você estabelecer notas para ter uma certeza que aquele paciente vai conseguir fazer a atividade. Tá apto. Ok? Ok? Tá lá. E esse critério de alta, ele é baseado. Isso daí. Você podia escrever esse artigo para mim, que eu que criei isso daí agora, viu? Mentira, foi eu não. Foi criado. Não, criadão. Estabelecido em várias situações. Acho que o César. Vocês chegaram a pegar uma parte da gente discutindo isso lá, de critério de alta, não chegaram a pegar? Primeiro, na história da lesão. Então, assim, a história tem um tempo cronológico. Toda lesão tem um tempo cronológico. Certo? É uma história. Ela É um viés. é um viés. Ela tem começo, meio e fim. Ela tem começo, meio e fim. Então, assim, ó, o cara tem uma dor lombar, aí ele tenta fazer de tudo, não tá melhorando, aí ele vai num paciente, passa lá sebo de carneiro e melhora. Foi o sebo de carneiro? Foi o sebo de carneiro ou foi a cronologia da lesão? Foi história natural? Não É um sei. efeito confundidor. Podemos criar um estudo do sebo de carneiro para ver se foi o sebo de carneiro. Não. Entendeu? Melhor não perder esse tempo. Não. Não, Tudo se bem. esse canal tiver, a gente topa. Tudo bem. Tubarão? E aí depois, aí você tem várias coisas. Você tem a segunda coisa, que é a exposição ao estresse. O que é exposição ao estresse? É você jogar cargas de estresse nesse tecido, nessa estrutura, e ele conseguir suportar aquela carga. Com a demanda em cima dele. Certo? Faz sentido? Sim. A terceira coisa, a gente precisa fazer avaliações dinâmicas. Avaliações inconscientes. Não adianta nada. As que simulem a atividade que ele vai ter que fazer. E é uma dificuldade isso, porque você imagina um atleta de futebol, por exemplo, que corre a 35 km por hora. Pra chutar uma bola a Então, 100 km o por hora. atleta de Freia, futebol muda de americano. direção. Um atleta de futebol americano, com sprint, com mudança de direção rápida e com giro. Tomando No CrossFit contato. é mais fácil, né? Só jogar peso. Então, O assim, problema é a quantidade. então, você criar uma avaliação validada para isso específico do seu esporte é uma complexidade. Não é tão simples e não vai ser respondido nos. Tomara que sim, né? Nos próximos 10 anos. Mas Tem saído algumas respostas. Mas vai sair algumas coisas interessantes ainda inconclusivas. Muito inconclusivas ainda, mas que já dão caminhos. Mas mais perto do que estava ontem. Então eu tenho 3 coisas. Tô pensando no tempo da lesão. Então ele tem inflamação, proliferação, remodelação. Isso tem um tempo. Eu tô pensando na exposição ao estresse. A carga tem que ser progressiva. Então eu não posso
não colocar uma carga nesse, não posso deixar ele só deitado na maca, eu tenho que expor ele a atividades de microlesões, certo? E eu tenho que saber avaliar esse cara no final, certo? Sim. Certo? Nisso tudo, é um paciente do paciente do Cezinha lá de beach tênis. Nova modalidade. Deve ter. Tem. Futebol de praia. Não, gente, existia. De Vôlei de praia existia antes. Não sei o que é Ciro. Não sei o que é Ciro. Mas vamos lá, paciente do beach tênis, do Cezinha. Agora, envolve ele dentro de uma competição. Vamos envolver dentro de competição. E essa competição, ele vai ganhar muito dinheiro com ela. E você não tem o tempo da história, você não tem exposição ao estresse e você não tem as avaliações funcionais. Mas existe uma possibilidade de um tratamento novo que não é certificado, que você consegue melhorar a estrutura, talvez conseguir as avaliações funcionais para esse cara. Vocês vão expor esse cara ou vão tirar ele? Ele querendo muito ir pra final do beach tênis lá, do final. Eu só tenho muito pra falar assim. Eu só o tenho uma atleta pergunta. faz qualquer coisa pra jogar, gente. Depende. Mas eu só tenho o resumo uma pergunta pra te resumo responder. é uma tentativa. Não, sim, eu É uma concordo. Vai dar Uma certo? tentativa dele. Provavelmente não vai dar Não certo vai pra dar nada. certo, né? Mas o que a gente quer passar A é isso. possibilidade- O atleta é outro nível. Qual é o risco disso? O risco disso é agravar a lesão. Ele tá de férias depois. Ele Brunão, é- Brunão, mas isso Não, tem sim, que. eu Mas, entendo, eu mas entendo. o risco Que esportivo. tem O risco todo- esportivo é a gente perder Isso. perder a dupla e ter que entrar o suplente na dupla. Não, isso tudo Brunão, cabível. Entende? Então, Sim, assim, eu mas- entendo, porque tem a vários gente, fatores a gente envolvidos. criminalizar o processo é muito fácil. Não, mas ridicularizar Mas o pode. problema não é Criminalizar não, criminalizar o ridicularizar atleta. pode. Mas Vai tem entrar que na ganhar, instância assim, criminal? entendeu? Sabe que, ó, Se der Mas eu só certo, queria- Cezinha, virava... Mas Aqui, eu ó. só queria uma resposta que é a seguinte: é plausível o caminho? Tem que ser plausível. vai Você entrar na pensar instância criminal, sabe fisiologicamente, quando, Vitão? homeopatia é Vai uma entrar na tentativa? instância criminal quando Não um atleta tenho- se sentir não posso- lesado e atuar Não, contra esse cara. Calma aí. Mas- Não é na minha área de atuação, Que eu então cheguei pode num ponto correr. aqui com ele. O processo, a tentativa, tem que ser plausível. Vocês concordam? É plausível pra esse cara do beach tênis eu dar 5 remédios de homeopatia pra ele falar um tomo natural aqui pra jogar? Cara, Não, a pergunta é pra ele. Fala pra mim. Cara, se você me falar que todos os atletas que tiveram grandes desempenhos esportivos não tinha nenhuma dor, eu vou falar assim, não é plausível. Mas todos tentaram algo para poder jogar. não, isso Em não. todas as finais, em todos... Mas o cara. Generalizando Mas de o uma cara maneira. que curar com uma pílula de farinha é plausível? Eu não posso opinar sobre isso, não é na minha área de conhecimento. Não, mas aqui, o que eu tô querendo falar é assim. Eu ainda Gol tenho da curiosidade. Alemanha. Não, mano, o problema é o seguinte, velho. É que assim, Aqui, As pessoas vocês vão- vão pegar nisso, pô. Daí Não, não é a minha não área de é. atuação. E eu acho que também é errado a gente falar de coisas que a gente não tem um controle 100%. Então, assim, o que Sobre aconteceu... Não, vamos lá. Deixa eu... caralho, Então, deixa comigo. não, pode não. Vou Aqui. arrebentar ele agora. Vou arrebentar ele agora. marcação. Vou arrebentar ele agora. Pera, não, eu O quero que você falar quer? Não, assim, chega, não, chega. porque a gente tem que falar que, por exemplo, o que acontece? O nosso público final aqui, que são as Não, pessoas normais, né, não são atletas, o que eu acho foda, por exemplo, é lógico que um cara que tá disposto, por exemplo, o Kyrie Irving tá jogando as finais da NBA agora, quarta-feira ele tava com a kinesiotape no braço. A gente sabe que não tem evidência, que não comprova nada, não serve pra nada. Mas como é que você fala pra um cara desse, tá disputando uma final de NBA, que ele não vai usar? Você, como fisioterapeuta do time, você manda ele embora no vestiário. Os caras falam assim, tchau. Mas sabe o que é o problema? É a gente dar uma opinião sem ter o contexto. É isso que você acabou de falar. Assim. Não, tem contexto, mas não tem contexto, não. Lógico que tem um Tem contexto. não. Lógico A que tem um evidência contexto. fala que não serve pra nada. Lógico que tem um contexto. Mas assim, o que Não, está Tem acontecendo todo naquele o contexto momento? dele, tudo bem. O que está Eu acontecendo entendo. naquele Não, momento? mas o problema não é o Kyrie Irving jogar, Bruno. O problema é o meu cara que paga pra fazer a sessão gastar dinheiro com isso. Entendeu? Não estou falando do atleta amador, não. Estou falando do que cidadão que vive e tá com uma dor e gasta dinheiro. O Kyrie Irving tá ganhando muito dinheiro pra jogar, o time precisa dele
e etc. Tá fora, não precisava tacar porcaria. vai Não, tacar de qualquer foda-se, jeito. ele Se tem for que jogar. ou não vai. Independente. Mas Agora, o foda é exatamente é isso. que eu tô falando, é o paciente X, eu quero fazer porque eu vi o cara e eu tratamento, fazer. vai abrir mão de fazer um Entendi a linha que você tá Entendeu? falando. É isso pra poder que botar aqui nessa. Exato. E às vezes ele não vai nem no seu terapeuta, ele mesmo vê lá no Decathlon lá e coloca, pronto, tô Compra, tratando meu ombro. ou então o cara vai e fala, isso aqui É vai te melhorar. repercussão do esporte de alto rendimento, Exato, que influencia, que atinge a grande mídia pra população. Exatamente. É É aí que eu vejo o problema. que faz Porque aí esse eu tipo de usar qualquer atleta de futebol usar. A gente vê no futebol a coxa toda emendada lá, parecendo um monte de múmia. E beleza. Ali é um contexto muito fora do nosso padrão. Mas agora, o nosso dia a dia é isso que arrebenta. O problema, Vitor, é assim que esses caras lá na NBA lá, eles representam muita coisa, tem muita coisa envolvida, sabe? Não só NBA, futebol no Brasil. Então, futebol eu nem quero discutir. Vamos Esporte da NBA. da gente. Bem distante da Tem que não gente. conhece. Vamos discutir da NBA. Falar de rugby. Então, assim, de Vamos, rugby. vamos, frescobol. Vai ser grande no Brasil ainda, rugby. Antes do futebol americano, infelizmente. Com certeza. Apesar de a gente ter jogo da NFL em setembro. Tudo vai ser maior que o futebol americano. Vamos lá. Não vamos discutir futebol americano também, não. Não é bom, não, pra você. Que a gente não sabe qual é o contexto administrativo, financeiro, o nível de pressão, o nível e há tentativas. Não, sim, Entende? eu concordo com E isso. essas tentativas, talvez elas saiam um pouquinho da... Não, 100%. E a gente pensa também... Aí a pergunta é, placebo é tratamento? Sim, Não. Sim, sim. infelizmente sim. Infelizmente sim. Efeito Agora, confundidor, é expectativa ético de você melhora. vender placebo? Aí é outra história. Não. Exatamente. É aquilo que ele tá falando de eu não comercial e consigo- prostituição. Não né? considero o efeito confundidor no tratamento. O efeito confundidor Mas é faz Mas ele existe, repouso. ele Não, tá não, no seu tratamento. ele é tá repouso. no seu tratamento. Não. Nós temos ciência mostrando que nossa Aí, intervenção ó, ele tá é botando 20% nosso time pra brigar só. aqui, ó. Isso. Tá Só vendo, que- ó? Não, E o que resultado acontece? tá aí, O placebo ó. ele é tratamento. Já vai chamar a gente considerações já tem finais aí, você mostrando até que agora ele não tem meteu o olho. alterações no sistema nervoso central. Tudo bem? O que é um Agora, tratamento? É ético vender O conceito de isso, só tratamento. isso. O que é um conceito de Não entra tratamento? nessa isca, não, vai. Continua É, até. não. O que é um conceito de Tá querendo fugir, tratamento? tá querendo fugir. Você viu? Não, o que é um conceito de tratamento? Jogou aqui Clóvis na- Barra. Ele tá rezando, tá acabando. Não. Faltando 9 minutos. Não, mas se... Já disse, vamos. Você conhece Cartel Boa? Pô, era legal, futebol. Manobra que até- Vamos lá, era livro, viu? Não tinha curso disso, não, tá? Tinha que ler. Aqui, ó, tinha que ler. Você conhece Dejanir? As cunhazinhas de janeiro do caramba. Busques. Ah, porra. Aqui, vamos lá. 20. Deixa o Leopoldo quieto lá. Vamos lá. Assim, se você analisar primeiro o conceito de tratamento, você entende que placebo é tratamento. Sim, eu também acho que aí faz parte. E do faz tratamento. parte do tratamento. Me interessa. Aí nós estamos falando que aquele amigo meu lá que estava condicionando os pacientes dele para o doutorado dele, ele estava fazendo um tratamento, ele estava sendo efetivo. Mas ele não tá fazendo a Só pesquisa. depois, exatamente, ele entra no Ele viés. estava fazendo a pesquisa, mas era um Tava tratamento. fazendo Exato. Não, eu tô falando Sim. que o placebo Por não é mais- tratamento. Então, Eu tô falando assim, então vender entra. placebo porque Então entra. fica proibido. Pô, Fica vou na dar uma idade. volta nesse cara agora. Quero só ver. Então tá. Não, Presta Bruno, só carinho. Não tem esse ombro pra tratar Presta aqui. carinho. Presta só atenção no carinho do César agora. Ah, Então, qualquer tentativa de você ter um aumento de performance do seu atleta de beach tênis, ela é válida. Sim, quando Entende? ele ganha muito pra fazer isso. Entende? Eu acho. O ganhar muito é relativo. Não. Isso é relativo. Não. Isso é relativo. Não. Porque Não, pode ser porque um não atleta. depende daquela Pode ser um- hormônio de rendimento. Pode ser um atleta de final de semana que tem depressão, que ele começa a fazer atividade, aquilo é muito importante Mas para ele, pode que ele esperar uma sai, semana pra jogar. e aquilo ali é muito importante para a vida Não, dele. mas ele pode Ou esperar pode uma ser um semana. cara que vai ter um patrocínio da Red Bull no beach tênis e Esse vai. vale dinheiro. Ah, então, sim, os dois valem muito pro Não, fisioterapeuta. O outro pode. Depende pode da esperar classe que alguém. você tá. Eu acho que você consegue. Hã? O que não tá recebendo Não, fisicamente, você consegue Olha a conversar carinha ele. do César. Olha aí. Você Você tá muito consegue. tempo sem encontrar com ele. Olha a carinha dele. Não. Ele já se vendeu, Ele graças tá a só Deus. passando pano. É, Não. exatamente. Não, Bruno. Não. Porque eu falar com um cara que o soro sabor kiwi, que o suco verde. Não é isso. Não é isso. Você não quer enganar o cara, não. Não, Mas o nosso a única problema é coisa que eu quem tô engana. dizendo é falar a verdade. Não, porque eu enquanto a gente tá tô na placenta combatendo de ego quem que a gente engana, entrou, mano. enquanto a gente tá no dry needle, enquanto a gente ainda Você tá não, mas na você não compulsora... acha que numa O função homem não tá me deixando nossa, falar hoje, não. Vou enquanto deixar os dois aqui. técnico Vamos falar. seja ir contra quem engana? Cara, é uma pergunta filosófica essa, né? né? Que tinha que ter 4 Ela horas pode ser bem direta. pra gente debater isso daí. Não é tão simples. Não, mas a gente assim. pode fazer em 7 minutos. Não, vamos continuar o assunto. Você falou do Danilo? É, porque também é outro que tá Só pra, pode, assim, essa assim como botinha tá pra cair também, né? É, mas assim, o problema todo é esse, cara. A gente Por tem- exemplo, bandagem. As bandagens. Por que a botinha tem que cair?
Porque não, a botinha que eu tô De falando. compressão. De compressão. Na verdade, tá. essa daí nunca nem teve evidência, né? A gente É. faz, mas Mas e aí? também para conforto. É isso. Na verdade, a gente já falou sobre isso. O alto rendimento, a gente pode oferecer conforto dentro de intervenções que pelo menos empatam com placebo. Ok, a gente tem comprovado que não faz mal. O problema é que tem coisas que a gente não foi testada e está oferecendo pro atleta. Porque é o desespero, tem que ir para a Copa do Mundo, tem que ir para uma final, até o dia que der merda. De O futebol. dia que fizer uma cagada com o cara, que o cara, sei lá, morrer, que o cara ficar pior do que tava, que acabar com a carreira do cara, aí acabou a palhaçada. Ou não, né? Mas você entende que há No dentro do decisões... esporte. Dentro do Mas esporte, exatamente. mas Aí você- acabou você Mas o ir meu problema não é com o esporte. na bruxaria, porque igual aconteceu, né, na seleção colombiana, Esse é etc. o problema. Olha aqui um exemplo, então. Por meio do poder da gratidão, eu consegui me transformar. A água mais poluída do mundo virou a mais curativa, porque a água reage ao poder da gratidão. Jesus. O cara tomou água de esgoto pelo poder da gratidão Mas para curar uma Jesus, né, lesão. não transformou Isso tá certo? água em vinho? Entendeu? A gente pode isso. O neguinho que vende isso para as pessoas, o poder que tu desencadeia de gratidão, luz, soro, O não meu sei o único quê. problema é que No o alto atleta ele rendimento. reflete no... Isso. na E pessoa o atleta, normal. ele tá lá, ele tem um profissional do nível do Bruno, Sim. recebendo controle de carga, recebendo ele treinamento tem desse várias progressivo, coisas. ele tá Ele recebendo tá pra alimentação isso. A adequada, vida sono dele é controlado, essa. Paraná. Aí beleza, coloca lá um efeito Exato. placebo, é ótimo. Né, teve Exato. uma equipe de basquete aí que a Nutri botou o placebo lá pra galera, falando que ó, saiu aqui, melhor desempenho, teve resultado. Beleza, esse cara, o problema é o seu Zé, que é com quem a gente conversa aqui, Exato. que o cara Da vai Maria, ver lá o cara vê fazendo o e vai fulano deixar Faz a economia dele. Mas vai eu- deixar de fazer o tratamento, vai deixar de É, fazer o que funciona eu porque deixei- ele quer receber o que o Benzema Mas faz. Exatamente. eu deixei bem claro assim para vocês assim que os meus pacientes estão acostumados com o nível de fisioterapia um pouquinho mais alto. Então, Exato. assim, essas coisas não acontecem com frequência. Uhum. Não acontece. Ah, vai aparecer uma ventosa um dia ou outro? Lógico que vai. Que tá dentro de um processo maior Uhum. que eu tentei explicar desde o começo, mas vocês não me escutam. Que nós vamos crescer. Não muda nada. E vocês que fazendo essas coisas que vão instruir a próxima geração. Talvez espera isso, né? talvez não a próxima Eles geração, estão mas maior talvez que nós ainda. talvez Picareta. vocês próxima vão ensinar as pessoas que vão ensinar a A geração. próxima geração já tá praticando isso. Tá Eu vejo, melhor. né, porque Então- estagiários, eles... Mas, mano, mas Eu também nem vejo tanto assim. também. sim. Sabe por Mas quê? aí Porque nós estamos muito isolados em questão de faculdade. vai nos pontos que foi falado hoje aqui. Aí eu vou resumir rápido aqui para vocês. Bora, você tem 2 minutos. Considerações Resuma. finais. Considerações Doutor, finais, Já Bruno. despedindo? Já despedindo? Já, vai Não, dar é. tchau. A não ser Já que você queira despedimos? patrocinar a segunda. É, segunda hora. E agora a Tem o pergunta, Brunão de patrocinador. a última pergunta pro Bruno. Bruno, você tá com dor lombar. Você aceita um soro de kiwi pra ajudar a curar? Boa pergunta, hein? Esse kiwi é com adoçante ou com açúcar? Tem. Kiwi puro. No soro, na veia. Só tem isso? Só isso. Ah, então toma. 3 Eu não vou mil tomar. reais. 3 3 mil Ah, reais. eu tenho que pagar? Vai Uai, pagar. Não, Numa mas, clínica- mas o consultório tem cápsula de café, cheiroso. Eu sou Cara, favor. ô, boa padre. Luvinha Boa padre, preta. Tem uma Luvinha mina bonita na recepção. Se eu falar, assim, aí eu fico. Porra, vocês vão arrumar um corte pra mim, que eu tenho certeza. A última Tem é o certeza? golpe de cabeça no finalzinho. Vamos lá, vamos lá. Não Vamos tá lá, vendo nada. vamos lá. Assim, vamos lá. Primeiro que. 1 minuto e meio, vai. Primeiro que. Não vai dar 1 minuto e meio. Primeiro que eu sou a favor muito, e eu passei por algumas situações da família ultimamente, e que a gente tem que pegar a primeira, segunda, terceira opinião para tudo. Sim. Então, sim, até eu acho que para fisioterapia seria válido isso também. Sim. De você não procurar o César e o César ser um encantador de Uhum. serpente e te entregar algo que é maravilhoso, totalmente Milagreiro. científico, mas é caro. Uhum. E talvez o Cestaro também vai entregar a mesma coisa pela metade do preço porque não está de gravata. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que ter mais opiniões, mais opções. Então, assim, e nessas opções, elas envolvem tudo. A parte financeira, a Sim. parte da credibilidade, a parte da experiência, envolve tudo. Cada um vai ter o seu tempo e o seu momento. Eu até acredito que essa parte do Kiwi, ele vai me falar que é um caso real, tenho certeza que ele vai me falar que é um caso real, Infelizmente. mas aí eu vou tratar ele como uma coisa de uma exceção de um processo. Eu não vou tratar como uma coisa que é entregue na sociedade de uma maneira muito generalizada. Isso é uma exceção. E exceções, a gente não conversa. Exceções a gente... Porque Larga. isso larga, né? Exceções é exceção. Sim. E
E talvez a pessoa tenha os seus motivos para fazer isso, que a gente não concorda, mas é dela, é intrínseco dela. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá bater nesse cara? Vamos. Não, sabe o que nós vamos fazer? Ah. Nós vamos terminar nosso episódio de hoje, meu povo. Infelizmente, o papo que é bom Manda nos passa comentários o que rápido. quiser. Deixar os outros recadinhos pra gente. Deixe seu like, se inscreve no canal, siga a gente no Instagram, segue o Bruno lá também no Instagram. Como é que é? Bruno Leite com T mudo. Bruno Leite com T mudo. Segue a gente lá no doa.quem.doer. Quem quiser ajudar a gente também tem um apoia-se ponto. Mesma coisa, doa quem doer. Tem também mais nada, né? É isso por enquanto. Spotify, manda um beijo, manda o que vocês quiserem. Beleza? Deixa seus comentários aqui de qualquer dúvida. Nós vamos fazer o Bruno sair da casinha e se parar de passar pano pra responder vocês, beleza? Ele vai embora pensando hoje. Vai embora pensando hoje no que ele falou aqui hoje. Eu tenho Pra 30 poder segundos. Eu tenho 30 falar com o segundos. Doa. Pode finalizar o episódio, Bruno. Fica Vai à lá, vontade. Ó, primeiro agradecer. É um prazer estar aqui e discutir isso. Eu avisei que eu ia passar pano, porque a visão que eu tenho da fisioterapia é uma visão ainda de construção. Então, essas coisas são permitidas e eu adoro que vocês falem de uma maneira um pouquinho mais direta sobre isso. Porém, a gente tem que saber contextualizar tudo e vamos esperar que vai dar certo. Relaxa. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Tamo junto.